Todas as quartas esse vai ser o texto base que a gente vai estar utilizando, tá bom? 2 Coríntios capítulo 9, verso de número 10 ao verso de número 11, diz assim a palavra do Senhor: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também o suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por essa noite, obrigado por tudo que foi ministrado até aqui, pelas canções, pela oração. Abençoe a vida da Andresa nesse momento, que o Senhor possa colocar suas mãos sobre a vida dela naquele hospital, e continue cuidando das nossas vidas aqui, falando conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Esse texto de Coríntios, ele vai iniciar dizendo que o Senhor dá semente para aquele que semeia, e pão para aquele que come. Repita comigo: o Senhor dá. É muito interessante que quando você lê a palavra do Senhor, você vai perceber que em Deus tudo se inicia com entrega. Deus, quando cria a terra, Ele coloca o homem no jardim, aonde o jardim já estava pronto, aonde o homem comeria de um fruto, e da semente do fruto que o homem comesse, ele iria semear para depois comer de novo. Mas você vai perceber que aquilo que o homem precisava já estava pronto. Deus já tinha entregado antes de pedir para que o homem lançasse a semente. Deus já tinha feito antes. Deus é um Deus que entrega. Ele nunca vai pedir para você fazer algo que Ele já não esteja fazendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho. Então a essência do nosso Criador, a essência do Senhor, é a generosidade, a entrega, a bondade, a provisão. Deus é um Deus provedor. Ele proveu uma moeda na boca de um peixe. Ele proveu o maná que caiu do céu no meio do deserto. Ele proveu a água que saiu da rocha. Ele proveu na multiplicação dos pães e dos peixes. Ele proveu novamente de novo na outra multiplicação dos pães. Deus é um Deus que provê. Deus é um Deus generoso. Deus é um Deus que entrega. Deus é um Deus que nos ama. Quando nós entendemos isso e entendemos aquilo que foi ministrado na oferta, a pergunta que fica para nós é a seguinte: se Deus faz todas essas coisas, o porquê que nós não conseguimos confiar e descansar de que Deus vai cuidar de nós? Quem está entendendo aqui que eu estou pregando? Quem aqui percebe na sua própria vida, e eu já levanto as minhas duas mãos, que eu também não consigo às vezes confiar, descansar, e a gente começa a entrar em desespero? Mas a Bíblia está assegurando que Deus é um Deus que cuida. Se Ele cuida das aves do céu, que não plantam e não colhem, se Ele cuida dos lírios do campo, quem dirá eu e você? Será que Deus não tem poder de cuidar de nós? Mas quando nós olhamos para nós como seres humanos, nós vamos perceber que o maior problema está em nós. Por quê? Porque um Deus que nos ensinou a generosidade, um Deus que nos ensinou a gratidão, um Deus que nos ensinou que o reino de Deus é sobre dar e não sobre receber, porque melhor é dar do que receber. O porquê que nós como igreja, ou porquê que nós seres humanos retemos? Porquê que nós como pessoas, nós deixamos de entregar aquilo que Deus colocou? Nós muitas vezes retemos aquilo que temos. E por que retemos? Porque muitas vezes o medo e a incredulidade que há dentro de nós, gerou dentro de nós um Deus, chamado Mamon. E é muito interessante que quando você vai estudar a palavra do Senhor, em nenhum momento você vai ver Deus dizendo: não se pode servir a dois senhores, ou você vai me servir, ou você vai servir ao diabo. Não, a Bíblia não está falando sobre isso. Não se pode servir a dois senhores, ou você vai me servir, ou você vai servir a Buda. Não, a Bíblia não está falando sobre isso. A Bíblia está dizendo que você não pode servir a dois senhores, ou você serve ao Senhor Jesus, ou você serve ao dinheiro. O ser humano tem o costume de reter. Êxodo capítulo 16,
verso de número 16 ao verso de número 20. Vai dizer assim: assim o Senhor ordenou, cada pessoa recolha quanto precisar, um gomer para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito, alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram conforme o gomer, quem havia recolhido muito não teve demais, e ao que havia recolhido pouco, nada faltou. Cada um recebeu quanto precisava. Repita comigo: cada um recebeu quanto precisava. Aí ele vai dizer: ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. Contudo, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo ficou cheio de larvas e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. O povo de Israel no deserto parece eu e você. O povo de Israel no deserto é como eu e você, desconfiados de que o Deus que mandou a provisão hoje não tem poder para mandar provisão amanhã. O Deus que nos abençoou hoje, Ele não tem poder para nos abençoar amanhã. Então nós começamos a reter, nós começamos a querer acumular as coisas. Nós queremos dar o nosso jeito, usar das nossas estratégias. Por quê? Porque a incredulidade e o medo do amanhã gera em nós um novo Deus. E esse Deus se chama Mamon. Esse assunto é tão sério que, se não fosse sério, a Bíblia não iria trazer para nós, das 38 parábolas, 16 delas, Jesus falou sobre dinheiro. De todos os versículos que existem na palavra, 2.300 versículos é sobre recursos, é sobre dinheiro. Então dinheiro é um assunto muito sério, porque a maioria das pessoas que pisam dentro de uma igreja, elas podem dizer que estão vindo atrás do provedor, mas muitas vezes elas só estão preocupadas com aquilo que o provedor pode gerar para elas. E a revelação disso não consegue ser vista a olhos nus, não é palpável. Não, eu vim aqui porque eu quero adorar a Deus. Você quer adorar a Deus ou você quer adorar o que as mãos do Senhor podem te entregar? É por isso que o maior concorrente, será que eu posso usar essa palavra entre aspas? O maior concorrente, porque eu não acredito que Deus tenha concorrentes, mas vamos usar essa palavra aqui, entre aspas. O maior concorrente hoje dentro das igrejas que rouba a adoração é o dinheiro. Porque quando se fala de dinheiro, o coração de muitos se fecha. Quando o assunto é recursos, muitos não querem entregar, muitos não querem participar. Então todas as vezes que esse assunto é falado, há uma crise. Mas Jesus falou muito sobre esse assunto. Jesus falou mais de dinheiro do que de inferno na Bíblia. Então nós precisamos entender o porquê que essa questão é tão dificultosa. O que nós precisamos primeiro entender de tudo é que Deus, Ele é dono do ouro e da... Deus é dono do ouro e da... Quando a Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata, o que Ele está tentando nos ensinar é que o Senhor é acima de todos os recursos, e todos os recursos provêm de Deus. Mas a Bíblia também vai dizer que o maior problema não é o dinheiro, o maior problema é o amor ao dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, verso de número 9 ao 10 vai dizer: no entanto, os que querem ficar ricos caem em tentações, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro, repita comigo, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, mais uma vez. Esse sim é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. O que Paulo está descrevendo aqui no livro de Timóteo é que o problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. O problema não é você ter recursos, o problema é os recursos dominarem sobre a sua vida. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que nós não estamos clamando ao Deus da provisão, nós só queremos o recurso, nós só estamos desesperados para pagar as nossas contas. E aí está o problema, porque o Deus que é generoso e o Deus que tudo entrega, Ele não está preocupado simplesmente com o pão, Ele está preocupado onde está conectado o teu coração. Quantos estão entendendo? Diga amém. Deus tem poder para prover. Deus proveu o maná, Deus proveu a água da rocha, Deus proveu a moeda na boca do peixe, Deus proveu a multiplicação dos pães. Deus tem poder para pagar todas as contas hoje. Aliás, Ele pagou toda a nossa dívida, Ele anulou todo escrito de dívida sobre nós através do seu sangue na cruz, porque Deus amou o mundo que deu
Deus é um Deus que provê sobre nós. O problema é o nosso coração que está em adoração a um outro Deus, que é Mamon. Vocês entenderam a introdução, sim ou não? Sim ou não, igreja? Provérbios 28:20 vai dizer: o fiel receberá muitas bênçãos, mas quem tenta enriquecer depressa ficará impune. 28:25 de Provérbios: o ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. O maior desejo de Deus é que o teu coração confie que Ele pode fazer, como foi ministrado aqui na oferta. Confie, o Senhor está cuidando da tua casa. Não se desespere, não fique preocupado, não entre em crise. No mês de fevereiro Deus vai mudar a tua história. Deus vai abrir porta de emprego nesse lugar. Deus vai trazer a revelação daquilo que Ele quer para a tua vida e para a tua casa. Não se desespere. Não é sobre o dinheiro, é sobre o teu coração. Nas quartas-feiras eu creio que o Deus da provisão vai abrir portas e vai fazer milagres nesse lugar. Você vai viver experiências que você nunca viveu. Você vai acessar coisas em Deus que você nunca acessou antes. Pastor, o que eu preciso entender? Você precisa entender que o dinheiro não é o seu senhor, ele é seu escravo. E tudo aquilo que Deus colocar na tua mão já tem um destino, já tem um propósito. É para cuidar das pessoas que estão lá fora, é para servir as pessoas que estão se perdendo. Quantos podem dizer um amém por isso? E eu quero trabalhar com você hoje um dos princípios que nós precisamos aprender para poder viver da provisão de Deus. Mateus capítulo 14, do verso de número 14 ao 20, vai dizer assim: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: não temos aqui exceto 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. E ordenou que a multidão se sentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. E em seguida entregou-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Esse texto é um texto muito conhecido, é um texto que a maioria de vocês já ouviram. Mas aqui nós encontramos o princípio da provisão de Deus. Havia fome, havia um povo, havia pouco recurso, haviam poucos pães, poucos peixes. Existia uma multidão que precisava ser alimentada. Jesus então, ao conversar com os discípulos começam a dizer: como que nós vamos comprar tantos pães? Como que nós vamos alimentar essa multidão? Jesus mandando eles ver o que tinham entre eles. Tragam a mim. Ele levantando aos céus, dando graças, partiu. E naquele momento, entregou nas mãos dos discípulos. Os discípulos entregaram e todos comeram e ainda sobrou. Claramente nós vemos a provisão de Deus nesse texto. Mas o que nós precisamos entender, e alguns pontos que eu quero trabalhar com você, é que nesse texto denuncia-se a pobreza que há na mente e no coração dos discípulos. Existe uma tríade da pobreza, e se você quiser anotar essa tríade da pobreza, anote isso: 3 coisas que você não pode fazer na sua vida. A primeira: julgamento, reclamação e vitimização. Repita comigo: julgamento, reclamação, vitimização. Mais uma vez: julgamento, reclamação, vitimização. Quando Jesus pergunta aos discípulos: e aí, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que eles olham, eles fazem um julgamento: não vai dar. A segunda coisa, uma reclamação: isso aqui é muito pouco. A terceira, uma vitimização: mas como é que nós vamos alimentar tanta gente? Não é possível. A nossa comunicação, ela tem atrapalhado o prover de Deus sobre as nossas vidas. Aquilo que nós estamos comunicando e aquilo que nós estamos falando nos dias de hoje tem atrapalhado o agir de Deus nas nossas vidas. Nós acordamos reclamando, nós acordamos se vitimizando, nós acordamos cheio de julgamento sobre como vai ser o nosso dia.
Então existem muitas pessoas que estão vivendo uma pobreza, e pobreza não está relacionada a dinheiro. Não estamos falando aqui sobre dinheiro. Eu estou falando sobre um estado de espírito onde pessoas não prosperam, onde pessoas não avançam, porque só reclamam, se vitimizam, ficam o tempo inteiro julgando as coisas, julgando as situações. Não cresce, irmão. Você conhece alguém que não cresce de jeito nenhum na vida? Entra ano e sai ano, está vivendo a mesma coisa. E se você fizer uma análise dessa pessoa, você vai perceber que ela é vítima. Ela se vitimiza, ela só reclama. Ah, porque o governo. Ah, porque as coisas não vão dar certo. Ah, porque está tudo difícil. Ah, porque nada acontece na minha vida. Esse tipo de comportamento te afasta da provisão de Deus. Esse tipo de comportamento te afasta do plano, daquilo que Deus tem para a tua vida. O povo, quando andava no deserto, eles ficavam o tempo inteiro reclamando. Eles ficavam se vitimizando. Deus nos tirou do Egito para nos trazer para esse deserto, para que a gente morra nesse deserto. Ah, que saudade de comer as cebolas e as melancias que nós comíamos e os repolhos que nós comíamos no deserto. Eles ficavam o tempo inteiro julgando: aonde é que esse Moisés está nos levando? Será mesmo que tem uma terra sobre nós? Será mesmo que existe uma promessa, ou morreremos nesse deserto? Essa tríade de comunicação é aquilo que destrói a tua casa, destrói a tua família e afasta a provisão de Deus sobre a sua vida. O que Jesus está falando com os discípulos é o seguinte: existe uma multidão e nós precisamos alimentar essa multidão. Mas a resposta dos discípulos é: como faremos isso? É impossível, não tem pão, não tem como alimentar todo mundo. Manda o povo para casa, cada um coma na sua casa. E nós percebemos cada vez mais no meio da igreja e no meio dos discípulos de Cristo que existem pessoas que não conseguem crer que Jesus tem poder para poder cuidar da tua casa, que Jesus tem poder para cuidar da tua família, que Jesus tem poder para poder resolver todas as pendências dentro da tua casa. Ele tem poder para prover no teu casamento, Ele tem poder para prover nos seus negócios, Ele tem poder para prover na tua casa, na tua família. Ele é o Deus da provisão. Aquele que entregou o seu Filho não lhe dará também de graça com Ele todas as coisas? Mas a nossa comunicação e o nosso comportamento está relacionado a uma tríade da pobreza: julgamento, reclamação e vitimização. Dá um livro, Tati? Aleluias. Nós julgamos, nós nos vitimizamos, nós começamos a fazer cálculos: não vai dar, não vai dar, não vai dar. Deixa eu te fazer uma pergunta: por que você está preocupado se aquele que mandou você fazer está cuidando de você? Por que você está preocupado, sendo que o Deus que provê todas as coisas disse para você ir, e Ele vai te sustentar, Ele vai cuidar da tua casa, Ele vai cuidar dos teus negócios? Avance. Ah, mas o cenário é de caos. Não importa o cenário, o que importa é a palavra que você recebeu. E a palavra que você recebeu está dizendo: marche, continue, não pare. Mas nós nos vitimizamos. Onde conseguiremos comprar tantos pães? É impossível alimentar essa multidão. Manda eles embora para casa. Moisés, você não está entendendo, Moisés. A gente era escravo, mas a gente comia ali uma cebola, uma comida diferente. Aqui nesse deserto nós não estamos vivendo e nem comendo nada de diferente. Todas as vezes que você se vitimiza, todas as vezes que você reclama, Deus não provê na sua vida. Todas as vezes que você acorda reclamando, se vitimizando, os milagres de Deus não acontecem na tua casa. Não existe um texto na Bíblia que vai dizer que aconteceu milagres no meio de vítimas, de pessoas que são coitadinhas, que se fazem de dodói. A provisão de Deus está sobre aqueles que creem, está sobre aqueles que avançam, está sobre aqueles que acreditam. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui nesse lugar? Jesus percebendo o comportamento deles, e Jesus percebendo a forma qual eles se moviam, a Bíblia vai dizer que Ele pegou os 5 pães, os 2 peixinhos, levantou aos céus e deu graças. Repita comigo: gratidão. Mais uma vez, gratidão. O que está faltando no seu vocabulário é agradecer ao Senhor por aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Todo milagre que Jesus realiza no sobrenatural antecede gratidão. E Jesus deu graças, e os pães se multiplicaram,
João capítulo 11, a Bíblia vai dizer que Lázaro estava morto. Jesus, ao chegar no sepulcro, levantou a voz aos céus e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouves. E então ele deu um comando: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu. Porque o milagre que você precisa não vai acontecer com reclamação. O milagre que você precisa vai acontecer num ambiente de gratidão ao Senhor. Aquilo que foi ministrado aqui na oferta foi: eu te agradeço pelo pão, eu te agradeço pelo leite, a qual o Senhor vai prover. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que o Senhor vai prover. Eu não sei como vai ser o seu mês de fevereiro, mas eu creio que o Senhor vai abrir portas nesse lugar. Eu não sei como vai ser o seu mês de fevereiro, mas eu creio que Deus é o Deus da provisão. Ele falou e Ele vai cumprir. É Ele que vai realizar milagres na tua empresa, nos teus negócios. Não é tempo de fechar, não é tempo de ir embora, não é tempo de terminar, é tempo de avançar. Como? Eu não sei, mas Deus vai prover. Entra para dentro do teu quarto e comece a agradecer. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me ouve. Eu te agradeço porque eu já vejo Lázaro andando. Eu te agradeço porque eu já vejo a pedra removida e ele saindo de lá de dentro. Mas já faz 4 dias que está morto. Vitimização. Ah, mas não abra porque está fedendo. Reclamação. Se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Julgamento. Mas Deus vem e diz: agradeçam, agradeçam, agradeçam. Porque enquanto você agradece, enquanto você glorifica, eu libero bênção sobre a tua vida. Agradeça, porque o sobrenatural que precisa ser ativado na tua vida está relacionado à gratidão. O problema é que quando entramos dentro da igreja, nós só sabemos lamuriar, nós só sabemos chorar e reclamar, falar das nossas dores e dos nossos problemas. Mas se você levantar a tua voz aos céus e agradecer, você não tem noção daquilo que começa a ser ativado no céu. Você não tem noção de como começa a ser movido algo no sobrenatural. Você não faz ideia de como Deus começa a derramar sobre a tua vida. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 18: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Cristo Jesus para a vida de vocês. Deem graças em todas as circunstâncias. Meu carro quebrou, aleluia, Deus vai mandar um carro melhor. Eita glórias, quem recebe aí em nome de Jesus? Deus vai mandar. Eu já comecei a agradecer por um lugar maior. Começou a infiltrar umas paredes aqui nesse lugar. Aí em vez de eu ficar olhando e vitimizando e reclamando, eu falei assim: Deus está sinalizando que iremos para um lugar maior. Obrigado, Jesus. Hoje eu acordei pela manhã e agradeci por aquilo que eu ainda não sei, por aquilo que eu ainda não vi, mas que o Deus Todo-Poderoso, o provedor de todas as coisas, vai realizar. Ele provê. Então nós não podemos ficar se vitimizando, nós não podemos ficar reclamando, nós não podemos ficar julgando, nós precisamos confiar. A murmuração é falta de fé, irmão. Murmurar é falta de fé. É não acreditar que Deus vai fazer, é não acreditar que Deus pode realizar. A sua reclamação só denuncia a sua falta de fé. Pessoas que reclamam muito, elas só estão denunciando que elas não confiam em Deus. Você só precisa de uma coisa: confie em Deus, tenha fé. Hebreus capítulo 11, verso de número 6: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa crer que o Deus que prometeu vai cumprir. Se Ele cumpriu na vida de tantas pessoas, por que você acha que na sua Ele não vai cumprir? O Deus que nunca perdeu uma batalha de Gênesis, Apocalipse, não é possível que o nome dele será manchado por perder a sua batalha. Deus provê, Deus cuida. João capítulo 6, o verso de número 13 vai dizer: então eles se ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevadas deixados por aqueles que o tinham comido. Repita comigo: eles ajuntaram. Mas mais forte, pelo amor de Deus, acorda aí.
Empurra quem está do seu lado e fala assim: acorda. Todos juntos. Eles ajuntaram 12 cestos cheios. Preste atenção. A Bíblia vai dizer que só tinha 5 pães, 2 peixinhos, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E a matemática de alguns teólogos acreditam-se que era aproximadamente de 25 a 30 mil pessoas que estavam naquele lugar. A Bíblia vai dizer que 5 pães e 2 peixinhos alimentou todas essas pessoas, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida nesse momento. Eu preciso que você entenda o que essa palavra está dizendo. Marcos capítulo 6, verso de número 35. Já era tarde, e por isso os discípulos aproximaram dele e disseram: este lugar é um lugar deserto, e já é tarde. Deixa eu te falar uma coisa. Não importa o dia, não importa a hora, e não importa o local. Deus tem poder para prover na tua vida, a ponto que comece a transbordar nas pessoas que estão do seu lado. Eu acho que você não entendeu. Não importa a hora, não importa o local, não importa a circunstância. É deserto e já está tarde. Sabe o que isso significa? O ambiente é contrário. Está tarde. Sabe o que significa já está tarde? Deixa isso para lá. Sabe o que Deus está falando? Eu preciso que todos conheçam o Deus que provê. Eu preciso que eles saibam que existe um Deus em Israel. Eu preciso que eles saibam que eu nunca perdi uma batalha e não é essa que eu vou perder. Eu preciso que eles entendam que a partir do momento que eu agradeço, e quando eu agradeço, o milagre acontece. Quando eu agradeço, o sobrenatural é ativado. Quando você agradece, a provisão de Deus vem sobre a sua vida, transborda e faz com que outras pessoas possam se alimentar, e até sobra. Existe um Deus de provisão. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: até quando você vai ficar preocupado? Até quando você vai viver inquietações? Até quando você vai preferir reter? Até quando você vai ficar confiando no Deus Mamon? Quando é que você vai começar a viver e experimentar do Deus proverá, do Jeová Jirê? Quando é que você vai experimentar desse Deus todo-poderoso? Existe algo da parte do Senhor para a sua vida, e o que o Senhor está dizendo para você nessa noite é: abra sua boca e comece a agradecer por aquilo que você vai viver no mês de fevereiro. O mês de fevereiro será muito poderoso na tua vida. O mês de fevereiro trará consigo bênçãos do Senhor para a tua vida, mas é necessário abrir a tua boca e agradecer. Para de reclamar, para de se vitimizar, para de murmurar, para de viver uma pobreza de espírito. Tudo reclama, tudo está ruim, tudo está difícil, nada vai dar certo. Deus é um Deus que traz o maná no meio do deserto. Êxodo 16, do 14 ao 16 vai dizer: depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Repita comigo: deserto. Não importa o lugar, não importa se está tarde, Deus tem poder para fazer cair pão do céu no meio do deserto. Deus tem poder para entrar na maior dificuldade que você está vivendo hoje e mudar a tua história. Deus tem poder para incomodar qualquer pessoa dessa terra que tem um coração generoso, para poder te encontrar nessa noite e dizer: está aqui, Deus colocou no meu coração de abençoar a tua vida, Deus colocou no meu coração de derramar sobre a tua vida. A pergunta é: você é um dos que agradece ou um dos que reclama? Porque se você é um dos que reclama, você não vai ser encontrado. Mas se você é aquele que agradece, esteja preparado para experimentar da provisão de Deus sobre a sua vida. Deus fez cair o pão no meio do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Uma vez que não sabiam do que se tratava, Moisés lhes disse: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim o Senhor ordenou: cada pessoa recolha quanto precisar, um gomer para cada pessoa da sua tenda. Deus vai começar a fazer na tua vida coisas que você nunca viu. Mas você precisa aprender o primeiro princípio da provisão de Deus. No culto de hoje, o primeiro princípio que você precisa aprender, e nós teremos mais 3 novos princípios para as próximas semanas. Você quer experimentar a provisão de Deus? O primeiro princípio que você precisa anotar no seu caderno é: seja grato ao Senhor.
Seja grato ao Senhor, porque a murmuração só revela a falta de fé. A murmuração está associada a mamon, aquele que só quer reter, aquele que busca riqueza de forma desonesta, desordeira, aqueles que só querem enriquecer para o seu próprio umbigo. Mas aqueles que são gratos ao Senhor vão começar a ver coisas que nunca viram, vão experimentar coisas que nunca experimentaram, vão poder se deliciar do maná de Deus no meio do deserto. É no meio do deserto que Deus te surpreende, é no meio do deserto que Deus traz provisão para a sua vida. Ele abre um caminho no deserto, Ele coloca rios no ermo. Deus vai prover a água, Deus vai prover o pão, Deus vai prover o sustento sobre a tua casa. Se você chegou aqui preocupado, a mensagem do Senhor para o teu coração é uma só: me agradeça, me honre. Não importa se só são 5 pães e 2 peixinhos, me agradeça. Não importa se está morto, se já faz 4 dias, se está fedendo. Não murmure, não se vitimize, não fique julgando. Agradeça, porque a gratidão revela o sobrenatural de Deus na sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. O apelo de hoje é um apelo muito simples. A minha oração é para aqueles que querem agradecer ao Senhor. Porque enquanto você estava no seu lugar e a mensagem era ministrada, sonhos voltaram dentro do teu coração, causas impossíveis começaram a saltar nos teus olhos, na sua mente. E o Senhor está falando com você: agradeça por isso, comece a agradecer, comece a me glorificar, comece a celebrar. Eu creio que no mês de fevereiro nós vamos viver milagres como os heróis da fé que foram ministrados aqui nesse altar. Eu creio que nós veremos a glória de Deus sobre as nossas vidas. Entenda uma coisa, irmão, não é sobre dinheiro que eu estou falando aqui. É sobre um coração entregue na presença do Senhor. É sobre um coração que decidiu confiar no Senhor, acreditar que o Senhor pode fazer e que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Porque aquele que crê e aquele que se aproxima dele precisa crer que ele tem poder para recompensar aqueles que o buscam. Se o Senhor falou com você, existe uma causa impossível na tua casa, na tua família, você está passando por momentos difíceis na sua vida, essa noite não é noite de reclamar, essa noite não é noite de pedir, essa noite não é noite de questionar, essa noite é noite de agradecer. Porque enquanto você agradece, a provisão de Deus começa a ser derramada sobre esse lugar. Enquanto você agradece, Deus começa a abrir portas aonde você não imaginava. Enquanto você agradece, a sua fé é ativada e Deus começa a dar ordens para que leiteiros e padeiros comecem a bater na sua porta. O milagre de Deus vai acontecer sobre a tua vida e sobre a tua casa. Mas quando acontecer, não se esqueça, foi o Senhor que proveu e não foi mamon. Não retenha, porque Ele dá semente ao que semeia. Ele não dá semente ao que retém a semente. O Deus da provisão, Ele entrega para aqueles que são generosos na presença dEle. Essa noite o Senhor, Ele está abrindo os teus olhos espirituais, te dando direções. E a primeira delas é: seja grato. Se o Espírito Santo falou com você, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, Irás prover de novo. Sai do seu lugar, vem pra cá. Em ti, haja o que houver, Venha o que vier, irás prover de novo. eu creio em ti. Eu não vivo
luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Igreja, eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui, mas o Senhor está fazendo milagres aqui nessas vidas agora que estão aqui no altar. A presença do Senhor está sobre esse lugar. Corações estão curvados diante dele dizendo: eu confio em ti. Mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não sinto, eu sei que Deus está cuidando de mim, eu sei que Deus está cuidando da minha casa. Senhor, como é difícil acreditar, como é difícil confiar, como é difícil permanecer. Ei, igreja, o Senhor sabe a dor e a dificuldade que é de confiar às vezes. As preocupações da vida vêm, as dificuldades aparecem, uma conta, um desemprego, uma dificuldade, uma luta. Mas deixa eu te falar uma coisa, o Senhor da provisão está aqui, o Deus que cuida de todas as coisas está aqui, o teu Pai está aqui, o teu Pai está na casa. Então não tenha medo de sair do teu lugar e vir aqui na frente, não tenha medo de se prostrar diante dele, porque eu creio, Deus está abrindo portas, Deus está trazendo milagres, Deus está mudando realidades nesse lugar. Ei,